se tem uma falsa impressão de que na cesárea você tem tudo sob controle. Tanto por parte do médico, quanto por parte da população, de que por ser uma cesárea, um procedimento eletivo, algo agendado, está tudo sob controle. Não está. O que a gente quer hoje, né, o que a gente procura hoje, e o parto humanizado procura, é justamente dar para a mulher essa possibilidade de escolha, né? Então não tem como fazer, você não vai entrar em trabalho de parto, não, você não vai dar certo seu parto. Então é só no momento do parto que você tem como avaliar. A gente se emociona de ver as mulheres passando porque a gente lembra daquele momento, é um momento inesquecível. Cada vez mais a mulher ela tem os seus direitos nas suas escolhas. Preocupada com isso, a gente foi buscar uma pessoa que pudesse trazer esclarecimento de um assunto muito importante, que vai totalmente de encontro com a relação da vida. Eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa que vai trazer um assunto muito legal para a gente conhecer um pouco mais desse universo do parto humanizado. Ana Paula Portela, minha amiga. Delícia, né? Quanto muito. tempo, difícil, né? Foi difícil, você não mas é deu fácil, certo. mas deu certo. Amiga, muito obrigada, viu? Prazer Eu é gosto meu. de começar o nosso canal sempre agradecendo, porque é um privilégio estar com você e você poder trazer pra gente um assunto tão importante quanto a questão do parto humanizado. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho da Ana, quem é a Ana, né? E como nasceu esse amor no seu coração, o porquê dessa paixão de fazer a medicina? Sou Ana Paula, tenho 36 anos, decidi pela medicina quando era pequena. Na verdade, não sei se teve um motivo, assim. Sempre me despertou interesse, sempre fui curiosa, sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas dentro da medicina, quando eu entrei, eu gostava muito de oncologia, assim, porque é algo que você tem que estudar demais, tem sempre coisas novas, né? E eu acabei escolhendo obstetrícia por conta de mastologia, na verdade, né? Então eu queria fazer algo que fosse ligado à oncologia, então eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia e depois mastologia. Tá. E assim, é muito legal quando você fala que lá na sua infância você saía com a sua mãe, você ia ao consultório médico com ela e o que te chamava a atenção era a questão da tratativa, né? É de você ver uma pessoa que empenhou tanto tempo dela, da vida dela, para cuidar da vida do outro. E aí eu acho que vai muito de encontro com o nosso assunto, toda essa questão do amor, toda essa questão do cuidado da vida, né? Você tem 2 filhos. Sim. A Ana, ela é mulher, ela é mãe, ela é médica, obstetra, ginecologista, mastologista e ela é esposa, né? Então, eu acho que trazendo a mulher Ana Paula para dentro de todo esse contexto, de todas essas facetas dessas mulheres, né? Que acabam culminando numa única mulher. E eu quero que você fale um pouquinho, porque eu sei que o teu primeiro bebê você fez um parto cesárea, né? E aí, partindo desta história, nasceu a relação da Ana de amor, porque eu vejo em você a relação de amor com o parto humanizado. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Eu tinha muita vontade de ter parto normal, e aí fui acompanhar num médico que tinha feito os partos da minha mãe, né? E minha mãe teve 2 partos normais. E realmente minha gestação foi uma gestação super tranquila. Eu já era médica, eu já era obstetra na época. Já tinha me formado em mastologia também. E aí quando chegou no finalzinho da gestação, ele falou pra mim: "Ai, Ana, o seu colo tá muito desfavorável, acho que você não vai entrar em trabalho de parto, acho que melhor a gente agendar uma cesárea pra você". E eu falei: "Não, tudo bem", assim, tava com meu marido também é médico, ele: "Amor, se ele acha melhor isso, vamos fazer". E a gente acabou decidindo. Foi uma decisão minha, eu aceitei a fazer, mas pra mim foi muito ruim. Foi um luto que eu vivi porque eu não queria aquela cesárea. E aí fui procurar o meu caminho no que eu acreditava. E aí quem fez mastologia comigo foi a Dolores, que ela já estava envolvida no parto humanizado. E ela falou assim: "Ana, eu te acompanho". Eu falei: "Lógico, é isso que eu quero". Assim, eu já estava trabalhando em algumas coisas com ela. E dessa forma a gente conseguiu, a Dolores e a Bia, as duas estavam no meu parto. E as duas, nós somos sócias hoje. Existe uma coisa muito... Tem um aspecto comercial de talvez levar a paciente para esse contexto da cesariana, porque é uma coisa controlada para o médico? Eu acho, sim. Eu acredito que sim, porque
cesárea você gasta muito menos tempo para fazer, você consegue agendar. E Ana, a gente tem que ter uma consciência, né? Então assim, todo e qualquer procedimento médico, qualquer intervenção cirúrgica que você vai fazer é invasivo. Sim, e tem complicações. Tem complicações, você tem ali, se eu não estiver usando o termo correto, você pode me corrigir, obviamente, mas você tem uma carga de medicação, você tem uma carga da vulnerabilidade ali, do processo de recuperação pós-parto também. Assim, o que é exatamente, né, o parto humanizado, o porquê do parto humanizado, né, quando que isso, o médico especialista nisso pode trazer isso para dentro do contexto da gravidez ali, do processo de gravidez, para a consciência do casal, né, ou da mãe propriamente dito. O parto humanizado é uma forma engraçada de falar, porque parece que você vai falar de humanização, o resto que você faz não é humano, né? Não é isso. Na verdade, eu acho que nem é a palavra mais adequada. Eu acho que o parto humanizado, essa maneira que a gente atende, é uma forma de explicar para a paciente e construir uma relação com a paciente de confiança e de a paciente poder ter escolhas também em relação ao parto dela. Então, o parto humanizado, a maneira como a gente atende, é uma maneira muito visando a não intervenção, né? Eu não preciso fazer com que o parto aconteça. Ele vai acontecer e eu preciso acompanhar para ver se está indo num caminho bom. Você vai estar assessorando. Você vai estar assessorando. Você está ali, por exatamente. Enquanto, ali como espectadora mesmo, exatamente. Vendo o processo natural óbvio que você acontecer, sempre está né? procurando para ver se tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque Sim. se você encontra, você tem como corrigir, né? Então você avisa a paciente, olha, está acontecendo isso, talvez a gente precise ir por esse caminho ou por esse. E todos são na água? Não, de jeito nenhum, não. Na verdade, assim, a água é um momento, é um ambiente que relaxa a mulher. A mulher vai ver qual a posição e qual o ambiente vai deixar ela mais confortável, né? Não são todos os hospitais que deixam que nasça na água também, existem protocolos, né? Alguns hospitais abrem para isso acontecer, outros não. Como é que fica o pai nessa história toda? Porque assim, eu tenho aqui a minha dúvida, mas homem em geral, eles têm menos tolerância, eles são mais frágeis nesse sentido de ver a dor do outro, né? E para eles às vezes causa um certo desespero, um certo desconforto, né? Me conta assim um pouco disso, porque como é que fica o papai nessa história toda? É bem gostoso de acompanhar, na verdade, porque você vê muito a relação do casal, né, nesse momento. E você consegue ver o quanto que alguns homens se envolvem naquela situação, querem participar ativamente mesmo, então ajudando a mulher, né? Alguns, óbvio, ficam com muito dó, assim, ficam ansiosos, né? Doutora, não dá pra fazer analgesia? Calma, ela não pediu, ela não tá querendo, né? Então, assim, a gente vai tentando entender a posição de cada um e ajudar, né? E tem gente que fica perdida, a gente fala, olha, faz assim que vai ajudar, fica atrás dela, né? E a gente vai tentando ajudar a colocar ele, inserir ele nesse contexto. Agora, dentro da equipe, como é que a gente monta essa equipe? Como que seria a equipe ideal, né, para esse tipo de assistência? A gente tem dentro da equipe o médico, a doula, que é uma acompanhante também. Ela é uma pessoa que estuda como que ela pode ajudar a mulher nesse trabalho de parto. É um olhar externo, né? É um acompanhante, mas o marido está muito envolvido ali com a mulher naquele processo. Então, às vezes eles perdem noção do tempo. E a doula não, ela tá com um olhar mais externo de cuidado com a mulher mesmo. Então é uma pitadinha de sensibilidade que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Ai, que lindo, Ana. Muito gostoso. Já tô apaixonada. E aí junto da equipe tem as obstetrizes, que são as parteiras, né? Então elas estão habilitadas a acompanhar o trabalho de parto, a evolução natural do trabalho de parto, né? Então sabem ver se o bebê tá bem, sabem tocar, sabem acompanhar o nascimento ali na hora que o bebê nasce, né? E tem o médico, que aí a gente já ocupa uma posição mais para quando está no ambiente hospitalar, né? Legal, e aí já diminui muito essa questão da ansiedade, sim, né, do casal. Eu acho que cria-se todo um aparato, né? Cria-se toda uma atmosfera de cuidado, de carinho, né? E já aconteceu alguma vez de algum bebê nascer em casa? Sim. Tá. É porque o trabalho de parto, assim, a gente não tem como... É natural? E a gente não tem como
ter certeza do tempo que isso vai acontecer. Às vezes isso é muito rápido. A gente não é contra o parto domiciliar, né? Mas ele tem que ter estrutura para isso, né? Não dá para a pessoa acabou de chegar lá com uma luva e um sonar para escutar o bebê e aí nasce um bebê lá, ela não tem nada para prestar assistência para a mulher. Não é esse o objetivo. A gente falou muito dos hospitais, né? Não são todos os hospitais que estão preparados para receber. Como é que funciona isso? No momento que a sua paciente chega no seu consultório, né? E ela começa o acompanhamento com você, em que momento você traz isso ao conhecimento da paciente? Porque eu creio que presumo que você dê isso como opção para ela, né? E como que se dá isso junto ao hospital? Explica um pouquinho pra gente. A gente explica para a paciente, ela vai checar no convênio quais são os hospitais que ela tem e se tem essa estrutura ou não, né? Tem alguns hospitais gerais que mesmo sem ter essa estrutura dá para a gente atender nesse modelo, tá? Mas não são todos. Tem hospital que, do ponto de vista para o parto normal, acaba sendo precário, assim. Então, a mulher, quando vem procurar, via de regra, ela já olhou no convênio dela e viu quais são as coberturas de hospital e tudo mais, a gente tenta fazer uma adequação. Legal. Um bate-bola rapidinho de mito e verdade. Tá. Eu não posso fazer o meu parto natural, porque o meu marido é muito grande e o bebê é grande e eu não vou conseguir e não dá. Na verdade, a gente não tem como saber isso, né? Tem bebês pequenos que não nascem e grandes que nascem, né? O parto é um evento muito dinâmico, né? É físico e depende muito da posição que o bebê tá, a forma como ele vai rodar ali dentro da pelve da mulher, né? Então, não necessariamente o bebê grande é um bebê que não vai passar. Outro mito e verdade é a questão do bebê, né? Vai se enrolar no cordão umbilical, vai se sufocar e tal. Como é que funciona? Porque eu acho que é uma pergunta mais básica possível dos casais é essa, né? Esse cordão realmente passa ali estruturas muito importantes, artéria e veia, né? Só que ele é feito de um material gelatinoso muito denso, muito resistente. Se o bebê, na hora de descer ali o canal vaginal, esse cordão estiver apertando, não vou falar sufocar porque o bebê não respira pela garganta, né? Ele respira pelo cordão, né? Então ele não sufoca. Se esse cordão estiver apertando a ponto de não deixar que esse bebê evolua na passagem, a gente vai ver por outros motivos, né? Porque o bebê não desceu ou porque fez frequência cardíaca alterada, mas a gente só vai descobrir depois que nasceu o porquê que foi. Às vezes nem descobre por quê. A gente falou lá no começo da matéria, né, que você se apaixonou pela questão do parto naturalizado, do parto humanizado, em decorrência da sua própria experiência, né? Você fez o parto humanizado. Então, assim, é uma médica que hoje ela não só é especialista nisso e tem tantas outras especialidades, mas que viveu isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com o Lucas e desse momento, né, tão esperado, visto que você não conseguiu no primeiro bebê fazer isso, né? Passar pela experiência, se ver capaz de conseguir, né, e chegar no final, eu consegui ter o parto que eu queria, né, é muito gostoso, não tenho o que explicar, assim. Eu falo que a sensação mais gostosa que tem do parto é depois de passar tudo, pegar aquele bebê quentinho, que acabou de nascer, sabe? Ele não vai pra mão de ninguém, ele vai pra sua mão, assim, sabe? Você sente ele, você vê ele saindo e traz ele pro seu colo, isso não tem o que pague, é muito gostoso. Te agradeço muito pelo carinho. E eu preparei não seria uma frase, mas a passagem de um livro muito importante, né, que eu leio bastante, eu gosto muito, e em todas as entrevistas do canal eu faço questão de trazer isso. Então, eu quero deixar o seguinte: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Isso é uma passagem de João 16:21. Então eu queria que você finalizasse com uma mensagem para as mulheres, né, que vão ouvir e ver esse canal. Eu acho que a gente precisa pensar como mulher que o nosso corpo ele foi desenvolvido de uma forma sagrada, assim, né, de uma forma muito especial, que é de gerar e poder ter esse filho. E eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que tenta limitar e tenta moldar exatamente como tem que ser as coisas. E eu acho que se informar e buscar
informação do melhor, na verdade, para a gente, é sempre muito importante, né? Então, acho que se procurar uma equipe que ajude, pessoas que estejam ao seu redor, que te apoiem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Aqui na nossa bio vai ficar informação do consultório, da equipe da Ana. Entre em contato com eles para se informar melhor, compartilhe os nossos vídeos, curta e não deixe de se inscrever. A gente está trabalhando bastante para trazer um bom conteúdo e muita informação para vocês. Beijo grande e até o próximo canal.